Imagine acordar aos 40 anos e perceber que tudo que você viveu até aqui, suas lutas, conquistas, fracassos, relacionamentos e até mesmo sua identidade, talvez tenha sido apenas o ensaio. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava exatamente nisso. Ele dizia: a vida realmente começa aos 40. Até então, estamos apenas fazendo pesquisa. Uma afirmação que soa provocadora, até chocante, principalmente em uma sociedade que valoriza a juventude acima de tudo. Desde cedo, somos condicionados a crer que a fase de maior potência da vida é até os 30. Que aos 40 já é hora de desacelerar, aceitar as limitações, buscar estabilidade e segurança. Mas Jung propõe o oposto. Aos 40, começa o verdadeiro despertar. Antes disso, estamos apenas moldando uma persona, uma máscara social, tentando agradar os pais, corresponder às expectativas, vencer o jogo do ego. Mas chega um ponto em que essa máscara começa a pesar. Algo dentro de nós começa a perguntar: isso é tudo? E essa pergunta, aparentemente incômoda, é o convite silencioso da alma para o início da jornada real. Carl Jung identificou que a primeira metade da vida é dedicada à construção do ego. Desde a infância, somos programados para nos adaptar ao mundo externo. Aprendemos o que é certo e errado, o que é aceito ou punido, o que gera amor ou rejeição. Esse processo molda quem acreditamos ser. Mas, na verdade, estamos criando um personagem. Jung chamou esse personagem de persona, a face que mostramos ao mundo. E esse personagem não é mentiroso. Ele é necessário. Ele serve para nos proteger, nos dar identidade, nos permitir funcionar socialmente. Mas o problema é que, com o tempo, confundimos a persona com o nosso eu verdadeiro. Passamos décadas investindo nesse personagem. Estudamos para ser alguém. Escolhemos carreiras. Fazemos escolhas com base no que devemos fazer. E quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais sentimos um vazio inexplicável. Aos 40, esse vazio deixa de ser sutil. Ele se torna um grito, um mal-estar que não passa com viagens, com promoções, nem com novos relacionamentos. É a alma dizendo: acorde, chegou a hora de viver de verdade. Esse momento de ruptura é o que muitos chamam de crise de meia-idade. Mas Jung via isso de forma totalmente diferente. Para ele, essa crise não é um colapso, é um nascimento. Ele acreditava que a vida tem duas metades simbólicas. A primeira é solar, voltada para fora, para a conquista, para a afirmação do eu. Já a segunda é lunar, voltada para dentro, para a introspecção, para o significado. E a passagem entre essas fases é quase sempre desconfortável. Afinal, ela exige que abramos mão do que sempre fomos para descobrir o que realmente somos. Jung dizia: a tarefa da segunda metade da vida não é mais conquistar o mundo, mas integrar tudo aquilo que foi rejeitado. Isso inclui nossas sombras, nossos medos, nossos desejos reprimidos e, principalmente, os talentos que abandonamos para caber nos padrões. É por isso que, após os 40, muitas pessoas mudam radicalmente de vida. Trocam de carreira, terminam casamentos, se mudam para o interior, começam projetos que antes pareciam impossíveis. Não é loucura, é alma, é individuação. O processo de individuação é talvez o maior legado de Jung. Ele acreditava que o verdadeiro propósito da vida não é o sucesso externo, mas a realização interna. E isso só acontece quando o indivíduo deixa de viver segundo as normas coletivas e começa a seguir o chamado da própria alma. Mas atenção, individuar-se não significa virar um eremita, abandonar a sociedade ou romper com tudo. Significa integrar, unir luz e sombra, ego e essência, viver de maneira coerente com quem se é por dentro, mesmo que isso contrarie o que esperavam de você por fora. Jung dizia: torne-se quem você é. Parece simples, mas é um dos processos mais desafiadores que um ser humano pode enfrentar. Afinal, ser quem você é exige coragem para desapontar os outros,
para enfrentar críticas, para quebrar padrões. Aos 40, muitas vezes já acumulamos cicatrizes suficientes para começar a ter essa coragem. A vida nos ensinou que fingir custa caro, que agradar demais nos esvazia, que viver de aparência não preenche o que dói lá no fundo. E é nesse ponto que muitos despertam. Mas esse despertar não é automático. Ele exige disposição para escutar. Estamos constantemente distraídos. Redes sociais, notificações, trabalho sem pausa, entretenimento sem fim. Jung dizia que o maior obstáculo à individuação é a identificação cega com o mundo exterior. Quando vivemos somente voltados para fora, perdemos a sensibilidade para o que está dentro. A alma fala baixo. Ela não compete com o volume da cultura. É por isso que tantas pessoas só escutam sua alma quando adoecem, se separam, perdem alguém ou enfrentam crises existenciais. Nessas horas, o mundo externo perde força e o interno ganha voz. Podemos escolher conscientemente silenciar o barulho, criar espaços de escuta, refletir sobre o que sentimos, o que nos move, o que nos incomoda. O verdadeiro trabalho de autoconhecimento não começa com livros ou terapias. Começa com a disposição de parar, de estar consigo mesmo, de encarar o silêncio, porque é no silêncio que a alma fala. A sombra, para ele, é tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos. Pode ser um talento sufocado pela crítica, uma raiva nunca expressa, uma vulnerabilidade que escondemos para parecer fortes, ou até mesmo uma intuição ignorada por medo do julgamento. Nos primeiros anos de vida, vamos empurrando essas partes para o porão do inconsciente. Mas o problema é que o que é reprimido não desaparece, apenas se oculta, e aos 40, esse porão começa a transbordar. É por isso que muitas vezes sentimos uma inquietação profunda, uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo quando tudo parece bem. Jung afirmava que iluminar a sombra é um passo decisivo para a individuação. Isso significa encarar o que negamos em nós mesmos com honestidade e compaixão. Não para julgar, mas para integrar. Porque quanto mais negamos partes de nós, mais fragmentados nos tornamos. E a vida plena só acontece quando somos inteiros, com luzes e sombras, com força e fragilidade. Aos 40, somos convidados a olhar para dentro sem máscaras e a fazer as pazes com tudo aquilo que fomos ensinados a esconder. Muitas pessoas, ao cruzarem essa fronteira simbólica dos 40, sentem uma profunda necessidade de mudança, mas não sabem por onde começar. Jung nos dá uma pista poderosa. O inconsciente sabe mais do que o ego. E uma das formas mais eficazes de acessar esse conhecimento é através dos sonhos. Para Jung, os sonhos não são apenas ruídos aleatórios da mente. Eles são mensagens simbólicas da alma. Quando você sonha que está preso, perdido, ou correndo sem chegar a lugar algum, talvez sua alma esteja tentando dizer algo. Talvez o caminho que você segue não seja mais seu. Talvez esteja vivendo o roteiro de outra pessoa. Jung recomendava que, ao iniciar a segunda metade da vida, o indivíduo passasse a dar mais atenção aos seus sonhos, às suas intuições, aos sinais sutis do inconsciente. É como se a alma estivesse constantemente enviando lembretes de quem você é, do que veio fazer aqui, do que precisa transformar. Mas, para escutar, é preciso calar o ruído do ego, abrir espaço para o simbólico, permitir que o invisível nos oriente. Aos 40, temos maturidade para isso. Só precisamos da coragem de confiar. Nos primeiros anos de vida, seguimos metas impostas. Passar no vestibular, conquistar um cargo, formar uma família, comprar uma casa. Mas chega uma hora em que tudo isso já não basta. Jung via o propósito não como algo fixo, mas como uma direção da alma. Não se trata de uma carreira ou um papel social. Trata-se de viver de maneira coerente com a verdade interior. Quando essa coerência existe, sentimos vitalidade. Quando não existe, sentimos exaustão. Quantas pessoas você conhece que, mesmo tendo tudo, vivem cansadas, desanimadas, desconectadas?
Isso acontece porque estão fora de rota. Jung dizia que o sofrimento da segunda metade da vida vem da resistência em seguir o chamado da alma. Aos 40, não temos mais tempo a perder com aquilo que não nos nutre. É tempo de dizer não ao que nos adoece e sim ao que nos expande. E aqui entra um aspecto poderoso: a reconciliação com o tempo. A juventude vive correndo. Corre para conquistar, para provar, para ser alguém. Mas Jung dizia que o entardecer da vida exige um ritmo diferente. Aos 40, podemos começar a viver com mais presença. Observar os detalhes, sentir as pausas, escolher com mais sabedoria onde colocamos nossa energia. Esse é um privilégio da maturidade. Perceber que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com superficialidades. E, ao mesmo tempo, perceber que nunca é tarde para recomeçar. A ideia de que já passou meu tempo é uma ilusão social. Jung via a vida como um ciclo contínuo de renascimentos. Cada fase traz seus próprios potenciais. E os 40 são, paradoxalmente, o ponto exato onde temos maturidade emocional e ainda vitalidade física para fazer escolhas conscientes, mudar rotas, reconstruir histórias. A vida não está acabando. Está começando a se revelar com mais clareza. E isso, para Jung, é o verdadeiro milagre da individuação. Tornar-se inteiro, mesmo depois de ter se sentido perdido. Por fim, Jung nos convida a abandonar a ideia de que envelhecer é uma decadência. Para ele, envelhecer é uma iniciação. Uma travessia simbólica para uma nova etapa da existência. Mais profunda, mais autêntica, mais significativa. Se a primeira metade da vida é marcada pela pergunta: o que o mundo espera de mim? A segunda metade é marcada pela pergunta: o que a minha alma espera de mim? E essa é a pergunta que deixo para você agora. Você tem escutado sua alma? Tem coragem de seguir seu verdadeiro chamado? Está disposto a deixar morrer aquilo que não é mais você, mesmo que isso assuste? A vida começa aos 40 não porque antes era mentira, mas porque antes era preparação. Agora é tempo de verdade. Tempo de integrar tudo o que viveu e, a partir disso, escolher com consciência quem deseja ser. Não mais para agradar o mundo, mas para honrar sua essência. Carl Jung nos mostrou que o sentido da vida não está em permanecer jovem, mas em amadurecer com inteireza. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido o chamado. A pergunta agora é: vai atender?